pedagógica, é uma excelente professora, uma benção, uma benção. Estamos muito abençoados, viu? Muito mesmo. Quero agradecer a oportunidade, a confiança, né, de poder falar aqui para esse grupo seleto. Como o pastor Aldo tem falado, eu trabalho na educação, sou orientadora de educação, estou orientadora educacional, né? E procuro fazer a obra onde o Senhor tem me colocado. Trabalho ali na Prefeitura de São Pedro da Aldeia. No momento eu estou em 3 escolas, né? Cada dia eu dou plantão em uma escola, mas eu procuro, como foi falado aqui, procuro trazer a paz. O interessante é que esses dias eu estava conversando com uma coordenadora a respeito de uma diretora, falei, pior do que trabalhar com uma diretora é com 3. Cada uma. E eu falei, fulana, difícil lá, né? E essa diretora, ela é crente. Difícil lá, eu sou a terceira. Ela, Márcia, eu achei que você indo para lá, ela ia diminuir um pouquinho. Eu falei, não, ela até que diminuiu. Esses dias eu falei com ela, tu é sanguínea, né? Ela, sou. Eu falei, olha só, você precisa vigiar porque você é crente. Você falou? Falei. Ela Mas amém. Estamos aqui para falar de algo assim muito especial. Autoridade espiritual não tem sexo. Nós já ouvimos aqui algumas posições, né, da igreja, ainda temos algumas denominações que colocam a mulher em segundo plano, né? Já fizemos parte de de alguma denominação que a mulher não podia falar, porque eu não sei por quê, né? Não sei, porque o Senhor não olha sexo, ele olha gênero, pessoa, ele não olha gênero, ele olha pessoa. Né? A afirmação que a autoridade espiritual no altar não tem sexo espera a compreensão de que o poder espiritual, a unção, o chamado para servir a Deus não estão fundamentos, características biológicas. Né? Eu quero falar aqui aos pastores, às pastoras, às irmãs, que o Senhor não olha, ele é homem, eu vou usar. O Senhor usa aquele quem se coloca à disposição dele. Quanto mais eu me entrego, mais o Senhor me usa. Quanto mais eu me coloco nas mãos do Senhor, mais o Senhor se revela a mim. Então, o Senhor, sendo pastor, pastora, homem ou mulher, autoridade, ela é concedida para aqueles que são chamados e são capacitados, que estuda, que busca, que ora. Às vezes tem-se um olhar que a mulher é o sexo mais frágil, está à frente de uma congregação, está à frente de uma igreja, mas essa fortaleza não é do ser humano, essa fortaleza vem do Senhor. E ela precisa ser respeitada. Né? Ela precisa, desde os primórdios da fé, mulheres têm sido instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Elas profetizam, elas lideram nações, elas plantaram igrejas, evangelizaram, exerceram autoridade espiritual legítima. A história bíblica e a história da igreja confirmam quando Deus chama, ele não deixa de limitar as convenções humanas. Quando Deus chama, não importa. Ele não quer saber se é homem, se é mulher. Ele chamou. Eis-me aqui. Quem enviar? Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, tu venhas me usar. A autoridade espiritual nasce da intimidade com Deus. Por isso que eu contei. Por quê? Porque que a minha coordenadora falou assim, Márcia, eu achei que você chegando lá ela ia acalmar mais um pouco. Eu falei, calma aí, vamos lá. Mas por quê? Porque aonde eu e você vai chegar, precisa acontecer uma autoridade espiritual. Não é porque eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou missionária, você precisa me respeitar. A autoridade espiritual ela vem do caráter, vem da intimidade com o Senhor, vem da sua postura. Como já foi falado aqui, às vezes nós vamos a alguns lugares e acabamos nos
nos contaminando, mas independente do lugar e da situação que você esteja, você precisa ter postura. Você precisa saber o que você vai falar, quando falar, da maneira que vai falar. A história bíblica, a história da igreja confirma quando Deus chama, ele não deixa se limitar pelas convenções humanas. É postura, autoridade é postura. Autoridade é intimidade com o Senhor. Não é título, não é condição financeira, não é questão de condição intelectual, mas é postura, é caráter, é intimidade com o Senhor. Porque quanto mais nós nos intimidamos com o Senhor, quanto mais nós falamos, mais o Senhor vai se revelando e mais nós vamos nos entendendo aquilo que o Senhor quer de nós. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Eu quero dizer a você, pastor, pastora, missionária, nós somos um em Cristo. Não olhe para aquela mulher que Deus chamou, né, e deixa de lado. Uma vez, eu fiquei assim muito indignada. Numa determinada professor de seminário, porque missionária é mão de obra barata. Porque ela vai lá, ela abre o trabalho, e quando se forma a igreja, tira, coloca o pastor vai ser assalariado. E algumas denominações existem assim, né? E eu fiquei muito indignada. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. A autoridade espiritual nasce da intimidade com Deus. A verdadeira autoridade espiritual não é produzida por títulos, cargos, reconhecimento. Ela nasce do secreto. Ela nasce de você estar ali na madrugada, de você estar ali buscando ao Senhor, você está ali em comunhão, no ônibus, no serviço, seja onde for, na comunhão com o Senhor, a sua autoridade. Onde você chega, você é bem visto. A autoridade espiritual é resultado de uma vida que conhece a Deus e que deixa transformar-se diariamente por sua presença. Eu estava ouvindo aqui o pastor falar, eu era uma pessoa que falava muito, 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 muito. Não ouvia. E eu precisei, pela minha profissão, eu precisei ouvir, aprender a ouvir. Eu me lembro que o meu coordenador ele falou assim, olha só, quando vocês chegarem, primeira vez que eu comecei a trabalhar em São Pedro da Aldeia, reuni alguns e... Primeira coisa, porque às vezes a gente pega a mãe que quer bater na professora, quer brigar com a diretora e tal, a gente precisa, né? O orientador educacional, ele é mediador de conflitos. Então, a gente precisa jogar água, né? O que a senhora quer falar? Escutem, às vezes a mãe, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E ela está lá com pedaço de pau. E quantas vezes pedaço de pau, tal, não sei quem, falando, eu vou fazer, vou na secretaria, vou colocar. Mãe, o que eu posso te ajudar? Meu querido, minha querida, em que eu posso te ajudar? E aí vem o respeito, quando você respeita o outro, quando você se coloca numa empatia, quando você se coloca no lugar do outro. Né? A autoridade espiritual é resultado de uma vida que conhece a Deus e que se deixa transformar. E eu precisei me deixar transformar, mesmo porque também a questão da igreja, a gente pastoreando, indo para lá, indo para cá, e quantas pessoas difíceis que se dizem crentes, né? E tem a razão dela. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós não temos razão, queridos. Eu não tenho... porque eu... Tiro eu, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Né? O profeta Jeremias descreve esse processo de intimidade como fogo que não pode ser contido. Mas, se eu dizer, não me lembrarei mais dele, nem falarei mais o seu nome, então haverá o meu coração como um fogo, abrasador, encerrado nos ossos, esforçar-me-ei por contê-lo, mas não poderei. Quando uma mulher experimenta esse fogo de Deus em sua vida, nenhuma barreira humana é capaz de sufocar o seu chamado. Eu quero dizer a você, pastor, quando Deus chama uma mulher,
não intimide, não faça pouco, porque o chamado de uma mulher não é diferente do seu chamado. E eu quero dizer às irmãs, o seu chamado não é diferente porque você é mulher. Se o Senhor tem te chamado, peça graça, peça sabedoria, peça coragem ao Senhor para fazer a obra. Quantas mulheres eu vi na nossa denominação vão para longe, desbravar continentes, principalmente lá, Moçambique, Burkina Faso, quantas mulheres, muitas delas solteiras, sozinhas sozinhas não vão com o Senhor, porque o Senhor chamou. O chamado do Senhor precisa ser respeitado. A unção que Deus deposita não pede permissão às estruturas religiosas. Quando o Senhor unge uma mulher, quando o Senhor unge uma pessoa, ele não pede permissão ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, eu não sei quem, mas ele unge, ele chama. A partir do momento que você, que a mulher se coloca nas mãos do Senhor, o Senhor está procurando pessoas. Como nós ouvimos aqui, esse mundo está aí de cabeça para baixo, todo perdido. E ele quer usar, o altar requer santidade e caráter. O altar não exige perfeição humana, mas exige integridade diante de Deus. Ainda que eu vá sofrer um dano, eu preciso falar a verdade. Eu preciso ser sincero, sincera, né? Sincera, sem colocar aquela cera, né? Camuflar. Ainda que eu vá sofrer um dano, houve uma situação e ela me ligou, minha coordenadora, eu falei, olha, você me perdoa, mas foi isso que aconteceu. Não, eu confio, e eu confio em você, são muitos anos, né? O altar, ele não exige perfeição, que você, mulher, que você, pastor, seja perfeito, mas ele exige integridade diante do Senhor. Nós precisamos ter integridade diante do Senhor. A autoridade espiritual é um princípio divino, não apenas uma função eclesiástica. Ah, ela é missionária. Ah, ele é pastor, ele é apóstolo, ele é... Não! A autoridade espiritual não olha isso, não olha função, mas olha para homens e mulheres que servem ao Senhor e são chamados a refletir o caráter de Cristo em suas atitudes, palavra e testemunho. Foi o que foi falado aqui. Independente da situação, independente do lugar, eu preciso ser representante de Cristo. Aonde eu estiver, na igreja, na escola, na feira, em casa, eu preciso refletir o caráter de Cristo. Desde criança eu ensinei, eu tenho 2 meninas, né? E desde nova a gente ensinou, foram criadas na igreja, a mais velha, 3 anos, já cantava, né? E aí a minha mais nova ainda mora conosco, ela fala, mãe, olha, é isso, questão de oferta, olha, se fez voto, cumpre o voto. É questão de caráter, é questão de ensino, é questão de continuar aquilo, estar diante do Senhor, fazer negócio com o Senhor, precisa cumprir. Uma vez que eu me coloquei diante do preciso andar segundo o querer do Senhor. Ser tu o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mulher de Deus, ser tu o exemplo. Homem de Deus, ser tu o exemplo dos fiéis. Ele é diferente, você é diferente. Você é crente. Você é diferente. A sua fala te denuncia. Aleluia. O seu comportamento te denuncia. Não importa, eu me lembro que nós fomos a Campos do Jordão. E lá, gente, fomos só nós 2. Foi boda de prata, né? E aí, não, a gente precisa procurar uma igreja.
e fechado, eu falei, olha, aí eu senti o peso. Eu falei, meu Deus, eu estou num lugar longe, ninguém nos conhece, frio, procurando igreja, mas nós precisamos testemunhar. Aonde quer que eu esteja, eu preciso dar testemunho de Cristo. As pessoas precisam, não é eu abrir a boca e começar a pregar. As pessoas precisam se incomodado e perguntar quantos, né, sentem a diferença. Você é crente, você é diferente, o seu falar te denuncia. A mulher que serve com santidade, que cuida da sua vida interior e que mantém o seu testemunho limpo diante de Deus e dos homens, exerce uma autoridade que não precisa ser reivindicada, ela é reconhecida. Às vezes, nós moramos em Angra um tempo e tinha uma vizinha, isso é muito interessante, que ela, cabelo grandão, ela vivia de coque, só saião e tal. Falei, a dona fulana, a gente olhava pela roupa. Aí um belo dia, a gente vê ela. Não é pela roupa. Não é pelo... Mas é o caráter. É a vida com Deus. A sua autoridade vai vir da vida com Deus. Ela não precisa ser reivindicada. Ela é reconhecida. Você é diferente. A unção é para todos que estão chamados. A nova aliança, o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que pertencem a Cristo. No dia de Pentecostes, Pedro declarou o cumprimento da profecia de Joel. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Então não é só sobre os homens, é sobre a mulher, sobre todo aquele que aceita Jesus e se coloca nas mãos do Senhor. Aleluia! Para que ele venha usar. A promessa divina não faz distinção entre homens e mulheres quanto à capacidade de receber a unção do Espírito Santo. Filhos e filhas. Esses dias, na escola dominical, conheci uma irmã e ela falou, irmã, eu não sabia ler e escrever, nunca fui na escola, mas eu aprendi a ler na Bíblia. E o Senhor deu graça, deu sabedoria, deu unção. É todo aquele que quer, que precisa. Quem de nós não conhece uma pessoa que aprendeu a ler na Bíblia? O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, aleluias, é o nosso professor. E no dia de Pentecostes veio essa promessa e ele quer derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todo aquele, aleluias, que se coloca nas mãos do Senhor. O Senhor quer te usar. Mulher de Deus, o Senhor quer te usar. Pastor, continue incentivando aquela mulher que Deus tem chamado. Eu louvo ao Senhor pelo esposo que eu tenho, porque ele tem incentivado o meu ministério. Eu me lembro que a gente chegou ali em Cabo Frio, uns 16 anos atrás, e ele logo me matriculou no seminário. Na nossa denominação precisa ter seminário, né? 4 anos, todos os dias, de 7 às 10 da noite, segunda a sexta, 4 anos. Não quero, você vai. Aí depois fui convidada a dar aula. E aí é aquele que o Senhor se coloca, ele incentiva sempre, para ele é uma... Né? E eu louvo ao Senhor por isso. Deus continua chamando, capacitando e usando pessoas segundo a sua soberana vontade. A autoridade espiritual não está vinculada a sexo, mas a relacionamento com o Senhor. Quantos homens sentem enciumados? Não, é mulher. Mas é uma escolhida do Senhor. Precisa ser respeitada. Precisa ser respeitada e dado a ela a oportunidade, porque o dom é um chamamento de Deus e não são irrevogáveis. Né? Não se questiona a credencial de quem Deus escolheu. É muito interessante, né? Não se questiona. Ah, mas ele
Senhor escolheu. O Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Ao longo da história bíblica, Deus frequentemente usou pessoas improváveis. Davi, lá no campo, não é verdade? José, para cumprir seus propósitos. A credencial mais importante não é aquela emitida por instituições humanas, não é porque eu fiz um seminário, não é porque eu fiz uma convalidação, porque o meu é reconhecido pelo MEC, porque eu fiz pós-graduação. Não é por isso, é pela intimidade com o Senhor. Eu posso estar falando aqui e o Espírito Santo lá do outro lado é como metal, né? Só barulho. Não, é pela intimidade com o Senhor, pelos frutos conhecereis. É pelo fruto, aleluias, é pelas ações, é pela postura. Quando uma mulher vive para Deus, ela serve com humildade. Manifesta o fruto do Espírito, é outra coisa assim que me chamou muito a atenção, porque há excessos também, há mulheres que querem manipular. Nós vimos a questão de Jezabel, é um cuidado muito grande. Nós precisamos, o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Eu sempre falo com o Senhor, retira o que é demais, coloca o que falta. Esse dia uma irmã falou, Márcia, eu aprendi isso com você, achei interessante. Mas é verdade, porque Deus é Deus de equilíbrio. Ele é Deus de equilíbrio. Paulo reconheceu apertamente a liderança das mulheres em seu ministério. Ele chama Priscila de cooperadora em Cristo, encomenda a leitura da carta aos Romanos a Febe, descrita como diaconisa da igreja, e saúda Júnia como notável entre os apóstolos. O próprio apóstolo, que é frequentemente citado para limitar o ministério feminino, foi também aquele que mais reconheceu publicamente mulheres em posição de liderança espiritual. Esse paradoxo convida a uma leitura mais cuidadosa a conceitos contextual da Bíblia. Porque ele reconheceu que a intimidade, que a comunhão é a mais importante. Deus não olha, Ele quer aquele que se coloca. Mulheres que Deus usou na história bíblica. Nós vimos Débora, uma mulher, uma juíza, uma profetisa, que Deus chamou. E ela, com autoridade, foi líder de Israel, um período de crise, queridos, é um período de crise nacional. Deus a levantou para orientar o povo e conduzi-lo. Será que Deus não tem levantado aqui algumas Déboras? Você, mulher, às vezes você se acovarda por ser mulher. Né? Será que o Senhor não tem te chamado? Ou será que na sua igreja, pastor, Deus não tem chamado alguma mulher na liderança? Ela não apenas profetizou, ela governou. Ela se sentava sobre a palmeira de Débora em Ramá e Betel, e os israelitas subiam até a ela para resolver seus conflitos. Sua liderança demonstrou que Deus pode usar mulheres para influenciar espiritualmente e politicamente. Deus chama mulheres. Jael, instrumento de Deus no momento decisivo. Jael não ocupava uma posição oficial de liderança, mas foi instrumento de Deus em um momento decisivo na história de Israel. Sua coragem e disposição contribuíram para a libertação de Deus. Talvez Deus não tenha te chamado para a liderança, mas para dar suporte. Até mesmo para dar suporte, a gente precisa ter intimidade com Deus. Às vezes a gente fica pensando, e tem pessoas que têm essa dificuldade, submissão. Né? Fala, porque a mulher deva ser submissa. Mas submissão é dar suporte. É estar ali subsolo, precisa ser trabalhado, é dar suporte. Às vezes Deus tem te chamado como suporte, né? Do ministério do seu esposo, do seu pastor, talvez não uma liderança, mas um suporte
suporte. E isso precisa ser reconhecido. Esther, intercessora de uma nação. A situação de Esther. Talvez Esther, ela ficasse olhando por tudo que ela passou, né? Foi levantada para interceder. Quem sabe se não foi precisamente para um momento como esse que você chegou à posição que ocupa. Olha o que Esther passou. Ela era órfã. E aí toda uma cilada armada para o seu povo. E ali foi um momento decisivo. Ela precisou se posicionar. Também muitas mulheres reclamam, ficam pensando... Mulher precisa estar posicionada. A mulher precisa estar com o Senhor. Esther representava uma mulher que entende que a sua posição de influência não é acidente, não é por acaso. Não é por um acaso que o Senhor tem te colocado em algum lugar, em algumas situações. Esther, ela jejuou, ela orou e ela agiu. Oração, orar e agir. Esther jejuou, Esther orou, Esther agiu. Seu ministério de intercessão, sua coragem diante do rei mudaram o curso da história de um povo inteiro. A intercessão de uma mulher, meu Deus, eu sei que tem bastante homens que oram, mas a mulher ela gosta de orar, né? Meu esposo é um homem de oração, ele ora bastante, né? E aí, mas tem mulher que tem um jeitinho assim, né? Esther, ela se colocou nessa posição. Sua história demonstra que Deus posiciona pessoas estrategicamente para cumprir seu plano, independente do seu gênero. Independente do gênero, eu não sei qual é a posição que você está, mas o Senhor colocou você em um lugar, em uma posição, para que você venha ser usado por Ele. Tem uma estratégia, tem um propósito. E eu estava falando com o Senhor, e aí teve uma reunião, as minhas amigas, e aí, Márcia, você vai porque a fama é feia ali na rede. E aí, você vai continuar? E eu falei, eu vou orar. E apareceu, porque é longe da minha casa, eu já moro chegando em Cabo Frio, a escola que eu estou já é quase na divisa de Iguaba, é longe. E aí eu falei, vou orar. Apareceu uma mais perto, uma vaga mais perto. E aí o Senhor veio colocar no meu coração o propósito. Tudo tem um propósito. Por que eu estou lá? Qual o motivo? O que eu preciso fazer para que o Senhor, aleluia, atue naquela vida? Porque é uma vida que precisa do Senhor. Não é verdade? É uma vida que precisa do Senhor. E Esther, ela foi colocada ali, não foi por um acaso. E você está, aonde você está, não é por acaso. É para que você venha se interceder e para que através do Senhor, o plano dele venha a ser realizado. Através da sua vida, o plano do Senhor venha a ser realizado. Uda, a profetisa que autenticou a palavra de Deus. Uda é uma das figuras mais notáveis e menos conhecidas do Antigo Testamento. Interessante que nós tivemos uma Uda na nossa vida. Assim mesmo, Uda. Ela nos ajudou muito, sou grata ao Senhor pela vida da Uda, nos ajudou muito a criar nossas filhas. Quando o rei Josias encontrou o livro da lei e precisou de uma palavra profética, enviou seus mensageiros a Uda. Não a Jeremias, não a Sofonias, mas a ela. Foram ter com a profetisa Uda, esposa de Salum, e falaram com ela. Uda, a profetisa, ela fez a diferença. Maria Madalena, essa, a primeira a anunciar a ressurreição. Os irmãos estão vendo, as irmãs estão vendo que o Senhor tem chamado mulheres desde o primórdio, desde o começo da igreja, da história da igreja, o Senhor tem chamado mulheres. Mulheres, não se acanhem, o Senhor tem te chamado, o Senhor tem um propósito na sua vida. Talvez o exemplo mais eloquente de liderança feminina no Novo Testamento seja o de Maria Madalena. Né? Jesus lhe disse, não te tedenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Vai, porém, aos meus irmãos dizer que eu subo ao meu Pai
e ao vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Aquele momento ali de tribulação, aquele momento de caça às bruxas, não era verdade? E Maria Madalena, ela foi e anunciou, foi a primeira pregadora da ressurreição. Uma mulher que não aceitava o testemunho de mulheres em tribunais. Jesus escolheu uma mulher para ser portadora da maior notícia da história. Aleluias! Glória a Deus! Senhor tem te escolhido, mulher. O Senhor tem te chamado para fazer a diferença neste lugar que Ele tem te plantado. Priscila, a mestra de Apolo. Priscila, junto com seu marido, Áquila, teve um papel fundamental no esclarecimento das primeiras igrejas e na formação de líderes. O que chamava a atenção é que em todas as referências bíblicas, o nome de Priscila aparece antes de Áquila. Interessante, né? O que para os padrões culturais da época era uma indicação de proeminência. Vocês repararam isso? Talvez, de repente, ela tenha tido uma influência maior do que o seu esposo. Uma líder. E a gente conhece um casal, né, que ele tem muito ciúme do ministério da esposa. Enquanto ela não entregou tudo, não fez... Colocou ela sentadinha. Eu falei, isso é sério? Muito. Eu falei, mas ela já foi até consagrada. A consagração dela foi um acidente de percurso. Me dói muito de ver ele sufocando por ciúme. Por ciúme ministerial. Por ciúme ministerial. Quantos pastores, quantos esposos, esposas também não têm se colocado nessa posição, não é verdade? Ah, não, mas ela é mulher. Não... Né? Febe, a diaconisa e serva da igreja, Paulo recomenda Febe aos romanos com palavras que indicam uma posição de liderança reconhecida. Recomendo-vos a irmã Febe, diaconisa da igreja, que está sem crer, para que recebeis no Senhor de modo digno dos santos e assista em tudo em que precisar de vós, pois ela tem sido protetora de muitos e também de mim. Não é diferente que a nossa sociedade ainda um pouco mais machista. Nós vemos em alguns ministérios, em alguns lugares, que o pastor ele tem direito ao salário dele, a missionária não. Não é verdade? Não, missionária não. Não é verdade? Ou não acontece? Ou não acontece? Não, né? Não acontece não, a missionária, a pastora, né? Só onde a gente conhece, né? E Paulo recomendou. Qual a diferença? Qual é a diferença? O propósito é servir e não competir. Nós estamos aqui para servir a um Senhor. Não para com a questão de liderança feminina no altar, não deve ser tratada como uma batalha de gêneros, mas como uma questão de fidelidade ao chamado. E essa pessoa, essa irmã, ela ficou doente, ela ficou 15 dias internada, está se acabando, porque ela tem um chamado e está sendo impedida de trabalhar. Não se trata de competição entre homens e mulheres, mas de complementariedade. O corpo de Cristo é enriquecido quando todos os seres e membros, homens e mulheres, operam dons chamados. A diversidade de dons. Queridos, o Senhor quer usar um em profecia, o Senhor quer usar um na cura, na libertação. Cada um tem um chamado. A mulher de Deus, chamada para o altar, não sobe para tomar o lugar do homem. Ela sobe porque Deus chamou para servir. E isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser respeitado. E a mulher precisa tomar propriedade disso. Eu conheço algumas mulheres que realmente são reconhecidas, mas porque ela tomou propriedade.
Ela tomou ciência do chamado e da posição que ela precisa estar. Também não é assim, de qualquer maneira. Ela precisa se colocar no lugar que o Senhor tem chamado. A igreja que honra o chamado feminino, uma igreja que silencia mulheres chamadas por Deus, está silenciando uma parte do Espírito Santo. Infelizmente, é uma realidade. E às vezes a gente vê muitos lugares, pastor, pastora. Tá, então eu me casei com um pastor, eu sou pastora, eu preciso me colocar na posição. Uma vez eu falei com meu esposo, eu falei, olha só, as crianças, a pessoa que estava com as crianças, eu falei, olha só, faça o que você quiser, uma criança não, por favor. Mas você... Não, criança não, minha área na educação é outra coisa. Por quê? Porque às vezes o problema da criança não é a criança, são os pais das crianças. E na igreja é complicado. A esposa do pastor corrigiu meu filho, eu vou sair da igreja por causa da sua esposa. Não é verdade? E aí, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Cada uma tem um chamado. Me lembro quando eu aceitei a Jesus na Igreja Batista, geralmente a esposa do pastor Batista, ela vai para a área da música, né? Ela é musicista. E aí, se ele depender disso, a igreja fica vazia. Eu gosto da palavra. Eu amo a palavra. E aí os dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de chamado, o ministério, você precisa descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, se colocar na posição que o Senhor tem te chamado. O apóstolo Paulo descreve o padrão que deve se orientar ao ministério. Sede imitadores de Cristo. Sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. E o Senhor vai revelar a você o que Ele tem colocado nas suas mãos. E eu peço aos pastores, peço a cada líder que está aqui, honre o chamado feminino. Ao mesmo tempo, honrar o chamado feminino não significa revitalizar a escritura, mas mantê-la no contexto histórico. Não é novidade. Agora, pastora, tem denominação que aceita, tem denominação. Não, mas isso a gente vai ver que já vem, já de um tempo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, mas todos vocês são um em Cristo. Amém, queridos? O chamado não tem gênero, a autoridade espiritual no altar não tem sexo, porque o Espírito Santo não tem sexo. A unção não tem gênero, porque Deus não distribui os dons com base em biologia. Deus não olha se é homem, se é mulher, o Senhor quer usar. Débora julgou Israel, Uda autenticou a palavra de Deus, Esther salvou uma nação, Maria Madalena anunciou a ressurreição, Priscila ensinou a Apolo, Febe levou a carta aos romanos, cada uma cumpriu seu chamado com fidelidade e foi recomendada pelas Escrituras como instrumento de Deus. A mulher que sobe ao altar com o coração limpo, a vida consagrada e a palavra de Deus na boca, não está usurpando o lugar de que não é seu, mas está ocupando o lugar que Deus preparou. Mulher, se o Senhor te chamou, se coloque na posição que Ele quer te usar com poder. Não é mais do que o pastor, não é mais do que seu esposo, mas é como serva, é como aquela que foi chamada por Deus. Pastor, reconheça. Se lá tem uma Débora, se lá tem uma Uda, se lá tem uma Priscila, que você saia daqui neste dia pensando e trabalhando. Meu pastor falava assim, ruminando, né? A questão do chamado, que o Senhor não olha homem ou mulher. O Senhor não olha, o Senhor quer chamado. O Senhor quer te usar aonde, quer usar as mulheres, quer usar os homens aonde eles têm sido plantados. Mas para isso, precisa de intimidade com o Senhor. Eu quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Quero
estar orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade muito rápida, né? Se for deixar, a gente sai falando, né? Falando. Eu gosto muito de falar. As duras provas eu precisei aprender a ouvir, mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor... Hã? Sim. Então vem as mulheres. Vem. Mulheres de Deus, não tema ao chamado. Às vezes o chamado, ele é árduo, ele é difícil, mas o Senhor é aquele que é contigo a todo momento, a todo instante. Né? O Senhor tem te chamado para se colocar na brecha. O Senhor tem te chamado para que, através da sua vida, você faça diferente onde o Senhor te colocou. Aleluia. Eu quero chamar aqui meu esposo para estar orando, porque eu quero oração também. Eu sou mulher, né? Tem uns 20 dias, né? Foi feito um fórum. Né? Organizaram um fórum, né? Igreja Batista, nos Estados Unidos. Foi feito um fórum, lá tem uns 20 dias, onde eles fizeram uma votação, não concordando com mulheres serem ordenadas a pastoras, a terem, né, títulos, no caso da igreja, como pastora, como missionária. E eles fizeram uma votação lá nos Estados Unidos. 76% dos homens presentes votaram contra, né? E, enfim, não concordam de mulheres exercerem funções pastorais na igreja. Infelizmente, é uma perca muito grande, né? É uma... Aí eu disse ela assim, pastor, vai lá, eu falei, não vou. Só vou subir com a minha esposa. Com ela, se a minha esposa não subir no altar porque ela é pastora, eu vou ficar. Isso aí. Aí ele fala, não sobe da tua esposa. Amém, glória a Deus. Honra e glória ao Senhor Jesus. Parabéns à liderança desse segundo fórum, que tem sido uma bênção para homens e mulheres. E com certeza sairemos daqui renovados, com uma nova visão. E que o Espírito Santo, aquilo que a nós não foi bem levado, com certeza ele vai orientar. Vamos estender as nossas mãos, abençoando essas mulheres, e com certeza aquele que começou a boa obra em suas vidas vai completar. E é um complemento do nosso ministério. Pai querido, nós te louvamos por essas mulheres que aqui estão. Cada uma delas tem um chamado. Ó Deus querido, que esse chamado, certamente por ti, alguns empecilhos, algumas dificuldades vêm, mas com certeza o Senhor, como usar as mulheres que aqui foram proferidas, que o Senhor fez grandes coisas através das mesmas, está fazendo e fará também mais através dessas mulheres que aqui estão. Que a unção, ó Deus querido, ó Deus, ela com certeza entendemos nesta manhã que ela não é tão somente para um grupo, nada. Deus, o Senhor, ó Deus querido, é aquele que faz conforme a sua vontade, o teu querer. E o Senhor, ó Deus querido, se tem escolhido, com certeza, Pai querido, não vai dar. Já deu tudo certo. Então, nós te louvamos por essas mulheres. E que não se quedem diante das dificuldades, mas saibam que fiel é aquele que chamou e prometeu. E assim, ó Deus querido, que o teu poder, há um louvor que fala sobre a unção de conquista, a unção de ousadia, que esteja pairando sobre elas. É o nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém.